Minha transição, como tudo, começou. Oi, gente, meu nome é Estela, sou uma garota trans e hoje eu vou falar um pouco sobre como a minha transição começou. Um pouco sobre a minha infância, a minha adolescência. Eu ainda sou uma adolescente, mas eu vou falar um pouco sobre o começo da minha adolescência. Quando que eu notei sinais de desconforto, quando eu comecei a questionar minha identidade de gênero, quando que eu realmente virei e tive a certeza. Isso eu já falei em outros vídeos, mas eu vou reafirmar aqui. Esse vídeo eu acho que vai ser um pouco mais longo, que eu vou tentar dar uma detalhada a mais e ligar os fatos, porque querendo ou não, eu sou uma pessoa ansiosa, mas a minha ansiedade melhorou muito esse ano, desde que eu comecei minha transição. Mas antes disso, a minha ansiedade me afetou muito, então eu acabei esquecendo de muita coisa ao longo da minha vida. Isso é uma coisa triste, mas então às vezes eu falo uma coisa e na verdade pode ter acontecido de outro jeito, eu só vou me lembrar depois. Mas não é que eu tô mentindo, é porque eu não lembro os fatos, tipo assim, certeiros, entendeu? Mas eu vou tentar ao máximo contar como realmente aconteceu. Muito que bem, desde que eu era pequena, quando eu tinha meus 3 anos de idade, quando eu ainda era um neném, eu lembro que assim, neném no modo de falar, tá, gente? É porque eu era muito, né, muito novinha, 3 aninhos de idade. Eu lembro que eu já me interessava muito pelas maquiagens da minha mãe, pelos saltos altos, pelos vestidos, por cabelo longo. E eu lembro que eu tinha o cabelo raspado. Até os meus 13 anos eu só tinha cabelo raspado por conta do meu pai. Para o meu pai, não vou mentir, eu não converso com ele, já deve ter uns 6, não, muito mais, já deve ter uns 9 meses. Já completo um ano que eu não troco uma palavra com ele. Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 7 anos. Eu vou entrar nisso na minha transição, vou falar ainda melhor. Eu acho, né? Se for conveniente, mas simplificando. Minha mãe separou do meu pai quando eu tinha 6 anos. Mas eu continuei vendo ele, né? Todo final, de 15 em 15 dias, nos finais de semana. Ele paga pensão e tudo mais. Mas depois de um tempo eu acabei parando de me esforçar pra ver ele, de tentar ter uma conexão, sabendo que ele não tem aquele carinho, não tem aquele amor, por mais que fala que, eu amo porque ele nem sabe, entendeu? Ele me chama pelo nome morto, então já dá pra ver que, entendeu? Eu não tenho contato, ainda é um assunto que eu não gosto muito de conversar, não converso com isso nem com a minha mãe direito. Enfim, eu não vejo mais meu pai. E eu lembro que quando eu era pequena, eu gostava de brincar de boneca, eu gostava de brincar de urso de pelúcia, eu queria, tipo, pintar minha unha, passar maquiagem. E meu pai falava, isso é coisa de mulher, isso é coisa de mulherzinha, viado que usa esse tipo de coisa. E eu falava assim, viado, o que que é viado? Eu fui descobrir o que que era viado, gente, quando eu tinha 10 anos. E quando eu descobri, eu fiquei, tipo, com tanto nojo de quem fala essa palavra num sentido ofensivo. Porque, querendo ou não, muito homem usa isso, tipo, como gira, oh, viado, 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 vem cá, viado, também sei. Mas não é homofóbico, agora tem gente que usa realmente num sentido ofensivo. E eu tenho nojo desse tipo de coisa. Enfim, eu acabei me distraindo um pouco. Meu pai não deixava eu fazer, não deixava eu usar salto alto, não deixava eu usar os vestidos da minha mãe, pra brincar mesmo, né? Eu nem entendi ainda. Eu só lembro que eu gostava, eu via aquilo, eu achava lindo. Eu achava cabelo longo uma coisa linda, o cabelo da minha mãe que é cacheado. Entendeu? Eu olhava pras mulheres na televisão e eu lembro que eu ficava assim, eu quero ser igual ela, eu quero ser igual essa mulher, eu quero ter esse tipo de cabelo, entendeu? Eu quero ter esse corpo. Isso quando eu era nova, 3, 4, 5 aninhos. E aí, né, era aquela coisa, mas você é homem, não sei mais o que, seu corpo é de homem, você não pode. Eu ficava assim, mas eu não me vejo assim, eu não. Era menininho, né? Falava, você é menininho, você tem torneirinha. E eu não me via dessa maneira desde que eu era pequena, gente. Desde que eu era pequena, eu não gostava do meu órgão genital. Eu ficava olhando pra aquilo, eu ficava assim, por que que eu tenho que ter isso? Por que que eu não posso ter a outra coisa que as mulheres têm? E eu ainda nem tinha a mínima ideia do que era. Eu só sabia que as pessoas separavam, né? Se você tem tal órgão, você é homem. Se você tem tal órgão, você é mulher. Eu ainda nem sabia qual que era o órgão das mulheres, eu só sabia que eu queria ter um igual, porque assim eu poderia ser como eu queria, que eu poderia ser como eu me via. Enfim, na escola, eu lembro que eu não tinha muitos amigos, eu realmente sofria meio que um bullying, eu era excluída pela questão de como eu era uma criança muito tímida, justamente pela questão de eu não me entender, de eu me achar muito diferente dos outros meninos, porque eu não me identificava como menino. Eu não me identificava com eles. Quando eu ia no banheiro, ficava aquele monte de menino assim, né, normal. Aí eu não me sentia confortável. Quando eles começavam a conversar,
eles me perguntavam as coisas, eu não me identificava, não batia as ideias de como eu me via, de como eu me comportava, das coisas que eu gostava, o meu modo de pensar nunca bateu com o modo masculino, vamos falar assim, nunca bateu. E desde então eu já sabia que eu era diferente, eu só não sabia como. E foi bem difícil essa parte da infância, porque eu comecei a realmente tentar forçar. Eu sou homem, não sei mais o que. Sendo que eu não me via como homem, eu não me identificava como homem. Eu gostava de coisa feminina, eu gostava de estar com outras mulheres, eu gostava, entendeu, do mundo feminino. E, enfim, eu fui passando a minha infância por isso, tentando me enquadrar ali, mas eu não tinha amizade com homem. Quando eu ia conversar com os meninos, eles me achavam estranha. E eles falavam, você nem parece homem, né? Você tem um corpo de homem, mas você não parece homem. Porque as coisas que você fala e você pensa são igual de mulher. E desde criança eu falava exatamente esse o ponto. A minha cabeça é feminina. Ou minha cabeça não combina com o meu corpo. Eu não gosto do meu corpo, entendeu? Enfim, a minha infância foi marcada por isso. Eu não me entendia. Eu sabia que eu era diferente, mas eu não me entendia, eu não sabia o que que eu era diferente, como. Eu só sabia que eu queria ser igual às mulheres que eu via, que eu admirava. E, enfim, a minha infância foi um cu, sem brincadeira. Eu não lembro de quase nada da minha infância, eu só lembro de muitas coisas ruins, muitos sentimentos ruins que eu sentia, o sentimento de solidão, o sentimento de não saber o que você é, quem você de não se identificar com as outras crianças, de você ficar se perguntando por que que eu não sou igual às outras crianças, igual meus coleguinhas. E foi bem difícil, mas desde sempre eu sabia que eu não era um homem, que eu não me identificava como um homem. Isso é um fato, desde criança eu já tinha traços femininos. E eu tinha um jeito muito afeminado, né? Feminino mesmo, né? Mulher, bubu. Enfim, a minha infância foi assim. Até que entra a minha adolescência, quando eu comecei a pesquisar mais as coisas, comecei a estudar mais. Eu descobri o que que era gay, o que que era gênero, feminino, masculino, nananã. O que que era bissexual, lésbica, transexual. E quando eu vi isso de transexual, eu virei e falei, caralho, é o que eu me identifico. Então, no caso, eu sou uma menina trans, porque eu nasci no corpo masculino, mas eu não me identifico com essas características masculinas, nem com a vida masculina, o modo de pensar masculino. Mas eu lembro que nessa época mesmo eu vi tanta notícia de mulher transexual sendo morta, o mundo da prostituição, quanto que era difícil, isso me assustou mesmo. E eu não tinha apoio, assim, vamos falar familiar, eu não me sentia confortável pra falar essas coisas com ninguém, principalmente porque minha irmã é evangélica, minha mãe é católica, minha família é católica, então a religião pesava e ainda pesa muito nessa questão com a minha família. É uma coisa que atrapalha muito e é triste, né? Mas fazer o quê? Então eu me assumi como um garoto cis, bissexual de começo, quando eu tinha 12 anos, acho que foi 12 ou 11, eu não me lembro. E nessa época eu lembro que a minha mãe virou pra mim e falou uma frase que me marca até hoje, só pra ressaltar, eu e minha mãe a gente se dá super bem, ela é uma ponte, assim, um apoio crucial pra mim hoje em dia, mas nessa época ela falou uma coisa que me marcou, que foi, se Deus quiser, Deus vai te curar dessa doença. E nessa época eu falei, caramba, eu já tô falando que eu sou bissexual e que eu sou homem só pra não falar de logo de cara que eu me identifico como uma mulher e que eu quero ter um corpo de mulher, que eu quero viver uma vez de mulher. E, gente, foi babado. Depois isso pesou tanto na minha cabeça, que aí a minha ansiedade aumentou, pensamentos depressivos, pensamentos suicidas. E eu fiquei um caco, gente. Nossa, minha cabeça sempre foi muito ruim, gente, sinceramente. Quem me vê aqui falando nos meus vídeos sobre que tudo passa, que momentos ruins passam, não imagina como era no passado, tanto que eu era depressiva e ansiosa, meu Deus do céu, era passada. E aí eu fui, depois de bissexual, eu fui para gay. Eu fui para gay. E tentando colocar na minha cabeça, ai, mas você tem um corpo de homem, então você é homem, não sei mais o que. E aquilo me matava, porque eu me olhava no espelho, eu não gostava do que eu via, eu não gostava de como as pessoas me tratavam. E isso foi me matando na minha adolescência. Eu vi as minhas amigas começando a ter peito, começando a ter bunda, usar roupa com decote, usar roupa que marcava o corpo. E eu falava, eu quero isso, eu quero usar esse tipo de coisa, eu quero poder me portar de uma forma feminina, uma forma mais calma, mais suave. Eu quero poder usar maquiagem, eu quero usar brinco, eu quero ter unha grande, eu quero pintar minha unha. E eu ficava, meu Deus, isso era uma tortura pra mim. Enfim, chegou meus 14 anos, que foi um baque, assim. Porque nos meus 14 anos eu tava maluca. Eu tava a ponto de pegar uma corda, enrolar aqui e fazer uma besteira enorme. Eu não aguentava mais a prisão que eu tava na minha cabeça, a luta que eu tava dentro de mim mesma. Tendo só 14 anos, eu já tinha passado muita coisa ruim, que acho que assim, pouca gente sabe. Só as minhas melhores amigas da época e de hoje em dia que eu conto, e um pouco a minha mãe, mas tem muita coisa que eu já passei nessa vida que a minha mãe não sabe. E, enfim, gente, cada um tem suas lutas, eu não vou falar aqui também pro YouTube. E aí,
quando eu tava com 14 anos, vendo as minhas amigas entrarem na puberdade e tudo mais, e eu ali com esse corpo masculino, biologicamente masculino, não dava mais. Eu virei. Teve um certo período que eu olhava no espelho, eu via meu órgão genital, me deu uma disforia do caralho, ao ponto que eu queria pegar uma tesoura, uma faca na cozinha e fazer isso aqui, porque eu não. Gente, eu juro, me dava dor, eu chorava. Eu falava, por que, que eu tenho que ter isso? Por que, que eu tenho que ter esse corpo masculino que eu não gosto, que eu não identifico? E eu tenho que ficar fazendo essa performance, ficar atuando como um homem, sendo que eu não identifico as pessoas falam que eu não pareço um homem, que eu não falo como um homem, que eu não ajo como um homem. E eu nem me identifico como homem, me identifico como uma mulher. E por que, que eu tenho que ter isso? Por que, que a minha voz tem que ser assim? Por que, que eu tenho isso aqui? Que até hoje eu tenho e eu quero tirar isso logo, fazer cirurgia. Enfim, aí eu me assumi na época, eu ainda ia na casa do meu pai, eu ia pra lá e ele tinha uma namorada, ele tem uma namorada até hoje, que ela é muito gente boa, ela me lembra muito a minha mãe, porque ela é muito gentil, ela é muito calma, ela é muito vivida. E eu me assumi primeiro pra ela, eu me assumi pra ela. E eu falei, olha, tá acontecendo tal coisa, eu não me identifico como homem, mas eu não sei o que, que eu faço. Eu tenho medo de ser expulsa de casa, eu tenho medo de ninguém me amar mais, porque a minha relação com a minha família já não é das melhores. Ai, eu lembro que eu tinha medo do meu pai me bater. Graças a Deus ele nunca fez isso, mas quem sabe, né? A vida é uma só. E a gente não conhece as pessoas 100%. E aí, ela conversou muito comigo, me aconselhou, falou pra contar pra minha mãe. Eu contei pra minha mãe e eu achei que eu ia ter apoio, mas eu não tive nessa época novamente. Eu não tive um apoio com meus 12, eu não tive apoio com meus 14. Ela literalmente falou tipo assim, olha, se você quer ir atrás disso, a gente vai, mas eu não apoio isso. Pra mim você é tal coisa. E isso foi uma coisa que foi muito baque pra mim, porque eu falei, eu vou atrás de terapia hormonal, né, que eu pesquisei na época, já pesquisei nessa época. Eu vou me assumir pras pessoas como uma mulher transgênero, vou escolher outro nome. E era a época da pandemia, então eu falei assim, se eu começar a tomar hormônio agora, eu já vou poder chegar no... eu não vou passar pela puberdade, né, do corpo biologicamente masculino. Mas eu não poderia tomar hormônio nessa época, porque você pode tomar só a partir dos 16. Mas de todo jeito eu queria ir atrás pra usar um nome social, pra usar roupa feminina, poder usar maquiagem, poder pintar minha unha, me portar como uma mulher, como eu sou hoje em dia. E, enfim, a minha mãe me levou no médico e eu lembro que ele me deu encaminhamento pro endócrino e pro psicólogo. Só que eu vi a minha mãe que ela não tava feliz com aquilo, ela não disfarçava. Eu pensei que eu teria que me assumir pra minha irmã, que é evangélica, eu não tenho uma boa relação com ela de jeito nenhum. Desde essa época eu já não tinha e agora piorou drasticamente. O meu irmão eu sabia que ia me aceitar, porque meu irmão é muito da galera, meu irmão é realmente do mundo, não no sentido ruim. Mas eu pensei no meu pai, eu tinha muito medo do meu pai, até hoje em dia eu tenho, pra falar a verdade, mas hoje em dia eu tenho a posição pra me defender. E nessa época eu virei e falei, não, eu falei, ai mãe, eu tô mentindo, eu realmente me vejo como um homem, não sei mais o quê. E minha mãe até achou estranho, porque eu fiz uma luta pra ir atrás do médico e pra falar que eu era uma mulher trans. E aí eu voltei atrás, mas eu voltei atrás não por mim, eu voltei atrás pelo medo, o medo da rejeição, o medo do abandono, que eu já tenho muito trauma com abandono. E foi muito difícil, porque eu voltei a fingir ser uma coisa da qual eu não era, uma coisa da qual as pessoas também não me viam assim, mas eu voltei a fingir. E dos meus 14 até os meus 17, mais outro período, eu piorei horrores o meu mental, ao ponto de que a única coisa que eu consegui pensar era em fazer isso. Eu não me via tendo mais de 16 anos ou 15. Quando eu cheguei nos meus 15 anos, pra mim já foi uma surpresa, eu ainda tá viva, ainda tá tentando lutar. Mas é aquela coisa, gente, ser mulher eu acho que é isso, é uma luta, é a calma, é a paciência. E eu fui vivendo muito triste, nossa, sinceramente, acho que o meu mental, assim, meu psicológico, até os meus 17 foi só tristeza, foi só culpa, eu me culpava de tudo, ainda tô trabalhando nessa terapia, eu me culpava pela maneira como eu me via, eu me culpava pela maneira como eu pensava, eu achava que tudo era culpa minha, que eu merecia sofrer, que eu ia pro inferno, esse tipo de coisa. E aí eu fui vivendo até que chegou um ponto limite, que eu não dava mais, eu tava me, entendeu? Eu tava pensando só nisso, eu não tava sendo feliz, eu só ficava fingindo. Chegou em 2024, antes de eu fazer meus 17, eu já tava pensando, porque, outro ponto importante. Em 2023, quando eu tava com 16, né, quando eu já tinha feito 16, no caso, eu pintei minha unha pela primeira vez, eu lembro que me deu uma crise de ansiedade. Porque eu tinha medo das pessoas ver e querer me bater ou querer me fazer alguma coisa pior, porque eu era um homem, né? Naquela época eu me portava e me mostrava para as pessoas como um homem, né? Eu falei que eu fingia. E eu falei, nossa, eu pintei minha unha, é uma coisa super feminina que eu sempre quis fazer, mas as pessoas vão me bater, elas vão fazer tal coisa. Mas depois de 2 meses pintando a minha unha, eu vi que aquilo me fez tão bem, eu me sentia tão melhor comigo mesma.
Eu sabia que essa é uma coisa considerada feminina, mas eu me senti super bem. E aí, em 2024, antes de eu fazer 17, eu tentei me maquiar pela primeira vez. E foi uma coisa que eu simplesmente adorei, que eu senti que fazia parte de mim e que eu era pra esse mundo de pintar unha, de maquiagem, de roupa feminina. Eu comecei a usar cropped, comecei a usar a calça mais apertada, a calça rasgada. E eu comecei a me ver mesmo de uma forma feminina automaticamente, novamente. Eu me via como uma mulher, eu usava muita coisa feminina e eu me sentia super confortável assim. Mas ainda fingindo, né? Até que eu fiz meus 17 anos e teve um dia que eu lembro que eu bebi muito em uma festa com as amigas minhas. Uma festa que tem na minha cidade, de coisa sertaneja, de agro. E nesse dia específico eu tive uma crise de ansiedade muito forte, que eu cheguei em casa, eu me... Nas minhas coxas, que eu tenho uma cicatriz até hoje, que ela não saiu, tá quase completando um ano e ela não saiu. Nos meus braços eu ainda tenho marcas, nos dois no caso, nas minhas coxas. E nesse dia específico eu chorei muito pensando que eu me identificava como uma mulher, mas eu não conseguia lutar mais. Fica fingindo que eu era um homem, que eu me via como um homem, sendo que eu não me via. Eu falei, não dá mais, eu não aguento mais essa luta, eu não aguento mais essa dor, não aguento carregar tanta culpa. Ou eu me assumo esse ano, ou eu vou dar um fim em tudo. Foi isso que eu pensei nessa noite. E chegou novembro, eu bati o pé no chão e falei, chega. Eu tava virando noite, eu tava ficando 3 dias sem comer, eu tava me... Falei, não dá mais, chega, eu me assumi. Falei pro meu psicólogo. Primeiro eu fui lá, não foi nem pro meu psicólogo. Primeiro eu fui no espelho, eu olhei pra minha cara e eu falei, eu sou uma mulher, eu me identifico como uma mulher. E eu sempre fui uma mulher toda a minha vida, fingindo ser uma coisa da qual eu não era. Eu fingi ser um homem, sendo que eu sempre me identifiquei como uma mulher. E na hora que eu assumi isso pra isso, que eu me aceitei, fiz isso aqui na minha cabeça e eu senti literalmente como se eu tivesse tirado correntes de mim e como se eu tivesse soltado as minhas asas e falado agora eu vou voar e ninguém vai me puxar pra baixo de novo, eu não vou passar a minha vida inteira fingindo ser uma coisa. Gente, desde meus 3 anos de idade eu não me identificava como homem e eu fui arrastando isso até meus 17. Olha o tanto de tempo que eu passei na minha cabeça me martelando e lutando e pensando. E eu finalmente me aceitei pra mim mesma e esse foi o primeiro passo. Então eu falei pro meu psicólogo, eu conversei mais ou menos um tempo com o psicólogo, então eu falei para as minhas melhores amigas. E as minhas melhores amigas, Júlia e Lavínia, um beijo. Eu acho que vocês provavelmente não vão ver isso, porque vocês não gostam de ver vídeo longo. Mas vocês duas foram anjos da minha vida desde que eu conheci vocês duas. E, enfim, elas foram meus pilares ali, elas foram as pessoas que me pegaram e me colocaram pra cima e falaram vai, e vai atrás de ser a mulher que você sempre foi. E eu fui. Eu cheguei na minha mãe, eu falei pra ela, e aí eu já falei pra minha família, falei pra minha irmã, falei pro meu irmão. E eu lembro que, gente, nos 3 primeiros meses, o que eu e minha mãe discutiu e ficou assim ruim, eu falava pra ela que se ela não me aceitasse, ela podia me mandar embora com a roupa do corpo que eu me virava na rua. E a minha mãe nunca teve essa índole, mas eu achava que talvez isso poderia acontecer, porque eu passei, né? Eu passei meus 12 anos me assumindo pra ela de uma maneira e ela não aceitou. Com os meus 14 eu me assumi como mulher e ela não me aceitou. E dessa vez ela aceitou. Foi difícil nos 3 primeiros meses, meu psicólogo teve que conversar com ela. Mas agora ela tenta entender mais. Ela ainda erra horrores meu nome e meus pronomes. Só que ela sempre se corrige, ela pede desculpa e fala que ela tá tentando mudar. Mas vou ter paciência com ela porque ela já é uma mulher mais velha. Mas que ela me ama, assim, que isso nunca vai mudar. E basicamente foi isso a minha trajetória, né, da minha transição. A minha transição começou quando eu tinha 17 anos, eu já vou fazer 18, daqui 2 semanas, inclusive. E sinceramente, gente, foi um livramento, assim, conseguir me assumir e agora me falar, assim, chegar pra vocês e falar: meu nome é Stella e eu sou uma garota trans, porque eu tenho uma trajetória muito dolorosa e com muitas batalhas internas e com a sociedade em si, com as pessoas, com a minha família. E é isso, gente. Eu acho que talvez eu ia ficar meio vago novamente. Mas a minha infância foi bem solitária, foi bem. Eu fui bem sozinha na minha infância. Na minha adolescência eu sempre ficava fingindo tá feliz, fingindo, ai, como eu gosto de ajudar todo mundo, tentando me enquadrar, tentando ser aquela pessoa perfeita, aquela pessoa, né, nos parâmetros masculinos. Enfim, foi muito complicado pra mim. E eu tá aqui hoje realmente foi uma sobrevivência, foi uma luta. Eu não acho que eu vivi até hoje em dia, eu acho que eu sobrevivi. E agora que eu realmente tô tendo felicidade genuína em fazer as coisas, eu tô tendo vontade de fazer as coisas, que eu tô realmente falando, eu vou fazer tal faculdade, eu vou ser tal coisa.
E eu tô atrás da minha transição, né? Tô nessa transição, tô na minha terapia hormonal, quero fazer tantas cirurgias. Não é muitas não, é só 3 no caso, mas enfim. Eu só queria fechar esse vídeo falando uma coisa que eu até deixei anotado ali pra eu não esquecer. A minha transição não começou com hormônio, a minha transição não começou pensando já em peito, pensando em bunda, pensando em corpo. A minha transição começou com eu tendo coragem de olhar no espelho e assumir quem eu sou. Começou com eu tendo a coragem de me assumir para minha família, que eu sempre tive medo de não ser aceita. A minha transição começou aí, com esse gesto de coragem, com esse gesto de colocar minha cara a tapa e saber que se eu sair na rua eu tenho o perigo de não voltar viva, eu tenho o perigo de sofrer agressão, de sofrer bullying, de sofrer muita coisa. Minha transição começou nesse ponto, quando eu bati o pé no chão e falei, eu sei quem eu sei quem eu quero ser, e eu não vou fingir ser uma coisa da qual eu não sou só pra agradar as pessoas. E é isso, gente, eu só queria falar pra vocês, mulheres trans que verem esse vídeo, que a sua transição não vai ser quando você se entupir de hormônio, não vai ser quando você tiver um peitão de 3 litros, quando você tiver uma bunda desse tamanho. Sua transição, ela começa quando você se aceita pra você mesma e você tem certeza de quem você é, de quem você quer ser, da mulher incrível que você é. Entendeu? É isso, gente. Quem quiser comentar, se quiser falar algum ponto específico que ficou vago, que ficou confuso, eu posso fazer outro vídeo respondendo dúvidas de vocês. E, enfim, esse foi um vídeo bem íntimo, bem pessoal mesmo. E mesmo assim, eu não falei muita coisa que eu queria, porque é uma coisa muito pesada que eu acho que vocês não precisam saber. Não é que vocês não precisam saber, mas eu não quero compartilhar, porque eu não quero passar uma certa negatividade de coisas que eu já passei pra vocês. Eu quero que vocês venham no meu canal, que vocês vejam a verdade também, que vocês saibam que a vida tem momentos ruins, que eu tive momentos ruins que eu tenho. Mas eu não quero que aqui também só tenha essas coisas, entendeu? Eu quero ser um lugar de conforto pra vocês, um lugar que vocês possam tirar dúvidas, se sentir seguras, que vocês possam ver vídeos pra ter uma ajuda. E é isso, gente. Se cuidem. Até o próximo vídeo e tchau!